Deus e Pai, diante da tua presença, eu quero te agradecer por esse momento. Louvo, Pai, a Deus pela vida do Leandro, Pai, que vai estar ministrando. Louvo a Ti pela vida do Leandro, Pai, que vai estar ministrando aqui para nós essa noite. Pai, te agradeço pela vida dele, Pai. E peço, Senhor, que ele venha para entregar tudo aquilo que o Senhor colocou no coração dele, Pai. Venha transmitir tudo aquilo que o Senhor falou com ele e aqui para nós, Pai. Em nome de Jesus. Assim eu peço e inicio essa reunião. Amém. Leandrão, tá contigo. Amém, pessoal, tudo bem? Estou muito feliz de mais uma vez estar aqui ministrando aqui em Missão. É uma honra ao lado de pessoas assim, que têm um chamado muito lindo, algo que queima no coração de vocês, é algo que também me impulsiona. Acredito aqui que vocês são pessoas que Deus escolheu para colocar ao meu lado. E eu tenho aprendido tanto com vocês. Amém, Selma? É, vamos lá, sem muita demora. Como é um texto livre, eu fiquei muito preocupado com querer ministrar, porque eu já estava com algumas palavras. Aí, se eu não me engano, foi na segunda, Deus falou comigo, e quando eu estava orando, lá na minha cama mesmo, falou assim, ó, ministra sobre Eutico. Eu não sei, falei, oxe, Eutico, eu nunca ministrei sobre isso, só tinha preparado um esboço, mas algo que eu preparei para mim mesmo. Então vamos lá. Abra a Bíblia de vocês aí em Atos 20, no versículo 7. Lá diz assim: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos para o partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia seguinte, conversava com eles e prolongou sua fala até meia-noite. Havia muitas lâmpadas na sala superior, onde estavam reunidos. E certo jovem, de nome Eutico, que estava sentado na janela, caiu em profundo sono, enquanto Paulo prolongava a sua conversa. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo debruçou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, pois a sua alma está nele. Ou em algumas outras versões, pois ainda há vida nele. E tendo subido e partido o pão e comido, falou longamente até romper do dia. E então partiu. E conduziram vivo o rapaz e foram grandemente consolados. Até aqui. Amém. Pai, primeiramente agradeço por essa palavra que o Senhor tenha colocado em meu coração. Que essa palavra venha ser como a espada de dois gumes, gumes que corta a nossa alma, penetra, Pai. Pai, que essa palavra venha falar a cada um de nós, Senhor. Pois a tua palavra diz que nenhuma palavra lançada se volta vazia. Deus, eu te agradeço por cada vida que aqui está. Te agradeço pela liderança do Ignição, pela liderança dos ministros, pela liderança de cada parte do Ignição. Pai, que você venha honrar eles, guardar a vida deles e proteger eles. Abençoe eles grandemente, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Essa palavra ela é uma palavra bem reflexiva. Paulo ele estava vindo da cidade da Grécia, onde ele tinha ministrado lá, onde ele tinha falado sobre Zeus, sobre Atenas e falado da Grécia e houve um desentendimento com alguns judeus que lá havia habitado na Grécia e ele passou pela Macedônia rumo a Troade. Chegando em Troade, ele disse: eu vou ficar por um determinado tempo, 7 dias, e logo continuarei minha viagem. E nesses 6 dias passando aí, teve no primeiro dia da semana, que é o domingo. Para muitos, o primeiro domingo é o dia do cultão,
Eu imagino a gente indo todo naquele estilo bonitão, indo na grife, indo pro culto, né? O culto de domingo, onde é em algumas denominações fala culto da família, ou a reunião. E chegando lá, estavam todos reunidos para o partir do pão. Para quem não entende, o partir do pão era um momento de comunhão, era um momento de. Era ali a famosa Santa Ceia para eles, que hoje nós identificamos assim, que para algumas congregações, uma vez no mês, outras uma vez no ano, algumas de semana em semana, mas assim, o partir do pão deles era toda vez que eles se reuniam. Ah, se reuniram ontem, na quarta-feira, hoje se reuniram de novo, vai ter o partir do pão, que era um momento de comunhão. E quem estava lá era Paulo. Paulo, que deveria seguir viagem no dia seguinte, conversava com eles e acabou prolongando a sua fala até por volta de meia-noite. Vemos que não era um pregador qualquer, vemos que não era um ministrante qualquer da noite. Eu trago para o dia de hoje, é um culto de domingo, um culto de ceia, e não era qualquer pregador. Era um pregador de nome, um pregador conhecido, era um pregador que tinha um status elevado pelaquilo que ministrava, pelaquilo que fazia em nome de Jesus. E ele prolongou sua fala até meia-noite. E, cara, isso foi onde começaram a impactar. Poxa, um pregador de renome, um culto de domingo, onde todos adoraram, todos pulavam, todos gritavam, todos davam rajada de glória, outros falavam, sei lá, falavam em línguas. Na minha conjectura, era um dia feliz, era um culto incrível. E, e onde eles estavam reunidos, fala que havia muitas lâmpadas naquela sala. Na sala superior, onde estavam todos reunidos ali, e lá tinha um jovem com o nome de Eutico. Eutico, o significado da palavra dele fala afortunado, abençoado. Então, assim, lá era um culto de domingo, um culto de ceia, o ministrante da noite era conhecido, tinha palavra, tinha louvor e tinha um jovem. E por que esse jovem foi citar na janela? Essa foi uma das minhas primeiras perguntas que eu fiz. Janela é um lugar que causa distração. Em alguma referência da Bíblia, vemos Jezabel, que foi às janelas. E assim, janela sempre não é um lugar de estabilidade. Janela é um lugar onde você fica de um lado ou fica de outro. Você não tem estabilidade na janela. Quem aqui tem casa de blindex sabe que se abrir o blindex ali todo e você está na janela, fica o desequilíbrio. Você tem que inclinar um pouquinho mais para trás, que pode cair, ou inclinar um pouquinho na frente. Mas assim, e, e eu tipo, acabou caindo no sono profundo, que prolongava enquanto Paulo prolongava a sua conversa. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar e foi levado morto. Hoje eu não sei o que Deus quer falar conosco, mas acredito que Deus tá entregando algo para nós, para a gente não ficar sempre na janela. Janela é um lugar que a gente tem que ter atenção, não pode ficar ali parado sem o que fazer. Janela é um lugar onde não tem estabilidade. E Deus está nos chamando hoje, chamando a nossa atenção para a gente não ser como Eutico estava no culto de domingo, no culto de ceia. Acredito que ele era bastante conhecido naquela denominação de Troade, porque o povo conhecia ele tinha um nome, era uma pessoa, então devia ser uma pessoa daquela congregação. E quando ele foi para a janela, ele acabou dormindo, vencido pelo sonho. E a Bíblia trata o dormir como morte. Jesus, quando vai curar a filha de Jairo, fala: calma, ela não está morta, ela apenas dorme. Jesus, quando vai até Lázaro, fala: ele não morreu, ele apenas dorme. E às vezes o dormir é isso que faz com que a gente caia para fora. Eu tipo, devia estar ali distraído com as coisas que estavam lá fora.
que a sala tinha luz, tinha um pregador bom, tinha um ministrante bom, o cara tinha uma palavra, o cara tinha um sermão, e mesmo assim estava distraído com as coisas para fora da janela. Na minha conjectura, eu imagino que eu estava lá, mas não estava ligado no culto, pois ele estava já numa parte bastante distante onde Paulo estava. Paulo estava no centro da onde eles estavam reunidos. Já Eutico não. Eutico estava lá no fundo, estava perto da janela. E Deus falou muito comigo nessa parte, onde Eutico caiu em sono profundo, enquanto Paulo prolongava o discurso. Não sei vocês, mas quando eu era novo, eu ia para uma igreja que minha mãe ia, e eu ia para lá e eu ficava sempre dormindo. Eu sempre ia e dormia, porque muitas vezes eu não entendia o que aquele cara estava falando, e pelo ter um dia muito, assim, de brincadeira, né, que eu era bem criança, tinha por volta de 9, 10 anos, eu acabava dormindo no colo da minha mãe. Só que eu, tipo, não tinha minha idade. Eu, tipo, era um cara que conhecia, eu, tipo, era um cara que sabia o que estava sendo falado, sabia o que estava sendo ministrado, mesmo assim, preferia dar intenção para aquilo que estava fora da janela, não dentro da sinagoga. Eu, tipo, ele era. Eu, tipo, quando ele está ali, ele acaba sendo vencido pelo sono. Lá no versículo 9 fala vencido pelo sono. Então, era algo que ele tinha lutado. E hoje eu trago para o dia de hoje, quantas e quantas vezes nós estamos na janela da distração, mas não estamos ligando para o que está sendo ministrado lá no altar. Ah, Leandro, mas o que é uma janela na nossa vida? Beleza, a janela pode ser uma rede social, onde a gente está no meio do culto e fica mexendo no celular, ou pode ser pode ser várias outras distrações, que tem não só no culto, mas durante o nosso dia a dia. A Bíblia ela fala bem o nome de Deus. Aí eu me fiz a pergunta, beleza, por que eu ficar para fora e não ficar para dentro? Eu imagino que quem está com sono irá cair para frente, pois o seu corpo, a sua, a sua, a sua inclinação vai cair para frente. Quando o sono vem, eu acho que quem já pegou o sono em algum momento, assistindo um filme, ou sei lá, sentado no ônibus, está com sono, pescava para frente, que o povo falava, lá, está pescando. Não sei se você fala pescar, né? Mas aqui em Brasília a gente fala pescar. A pessoa fala quando está assim, sono, toda hora quando nem está pescando. A gente até brinca quando a gente vê alguém lá na igreja assim, a gente olha lá, já estamos pescando. Então, assim, é algo que eu pensei, cara, mas beleza, ele estava na janela, então ele estava distraído com algo lá fora. O culto às vezes pode ser até bom, pode ter um pregador de renome, mas se o nosso coração e a nossa mente não estiver ligada no que está sendo ministrada, cara, a gente já deve estar dormindo há muito tempo, a gente nem percebe. E isso é algo que impacta na nossa vida, porque a gente está no culto, porque a gente não está ligado, porque a gente não está fixado ali os olhos naquilo que está sendo entregue. Porque a Bíblia fala, até falei no início, quando eu orei, que nem uma palavra que sai do altar volta vazia. Mas eu estava sendo ministrado, mas estava preocupado com as coisas lá fora. Não sei se o que eu estava preocupado se era com as peças que eu tenho lá fora, e aí se pega pensando, poxa, lá a galera lá fora, bem, tá melhor lá, tá fulano, tá na festa, parece ser tão bem. E eu deveria estar distraído com alguma coisa que estava fora, não com algo que estava dentro. E já que eu estava na janela num lugar de distração, ele acabou sendo vencido pelo sono. Pois era o alvo, ele estava ligado nas coisas de fora. Se ele tivesse ligado nas coisas de dentro, se tivesse ligado naquilo que Paulo estava entregando da parte de Deus, acredito que era algo muito impactante, de forma que ele acabou se prolongando nas suas palavras, aquilo às vezes não teria acontecido com ele. Só que tudo aquilo que é
causa e consequência vai ter. E essa parte tem 2 pontos norte. Eu vou ser bem rápido nessa ministração, gente. Vai ser algo bem rápido e bem impactante, acredito eu, assim como Deus tem falado comigo. E quando eu caio do terceiro andar e foi levantado morto, quem está falando é Lucas, o médico, é alguém que tinha se formado, era alguém que conhecia, e quando levantaram eu morto. Eu não sei o que Deus está falando, que muitas vezes nós caímos, mas pessoas têm falado, olha lá, ele caiu e os sonhos dele não vai ser o mesmo, já está tudo morto, mas Deus está dizendo muito ao meu coração, não tem nada morto. Por mais que nós caímos, os sonhos de Deus ainda são maiores, os projetos de Deus ainda são maiores, aquilo que Deus tem planejado são maiores. Ah, Leandro, mas tal fulano caiu, é a carne, é o espírito, é a carne ela é inclinada para o mundo. Paulo ele fala uma luta constante entre a carne e o espírito, onde a carne se inclina para as coisas do mundo, onde a carne está sempre inclinada para as coisas da terra. Ah, Leandro, mas tem como sim viver uma vida sem pecado? Não tem como a gente viver uma vida sem pecado, pois nós somos pecadores. E o fruto que nós sempre vamos dar são os pecados, querendo ou não. Porque é a nossa criatura adâmica, é onde a nossa herança da queda de Adão causou, então nós sempre vamos gerar o pecado, sempre vamos pecar, enquanto nós estivermos nesse corpo, enquanto nós estivermos aqui na terra, nós vamos pecar. Essa é a real e verdadeira. Não adianta eu querer maquiar algo que um dia a gente pode ser vencido sim pelo sono, um dia a gente vai estar distraído no culto. Quem nunca esteve em um culto distraído por conta dos problemas em casa, por conta das situações. Mas calma, cara, ainda não é problema. Por mais que você um dia tenha caído, por mais que as coisas não tenham sido como você esperava, por mais que você estivesse na janela, por mais que você tenha sido como eu, que tinha acabado de cair e deu por falar de lá, morreu. Mas sempre haverá um Paulo que vai parar tudo, que vai descer da onde está voando, ele pode ali estar na mão pregação, para falar, ei, calma, ele ainda não está morto, ainda há vida nele, ainda há vida no sonho dele, ainda há vida no projeto dele, ainda há vida nele. Cara, beleza. Eutico caiu e foi dado como morto. Ali Lucas falando, acredito que todos falaram, lá, morreu, acabou tudo. Sonhos, projetos, tinha um grande chamado, morreu, caiu, não. Mas calma, desce Paulo. E essa é uma parte onde muito me impactou. Quem aqui é líder, não só líder aqui do Ignição, mas líder de alguma congregação, seja lá líder de jovens, ou líder de louvor, ou líder de algum ministério dentro da igreja, vamos dizer assim, algum cargo eclesiástico, sabe que vai ter momentos que você vai estar voando, cara, você vai estar lá em cima, você vai estar com bastante intimidade com Deus, vai estar bastante próximo. E vamos lá, voltando, né? Descendo, porém, Paulo debruçou-se sobre ele, abraçando e disse, não vos perturbeis, pois sua alma está nele. Quando eu li esse versículo me impactou. Muitas vezes nós devemos ser como Paulo, a gente parar tudo que estamos fazendo, tudo que estamos vivendo só por causa de uma vida. Ah, Leandro, mas eu estou vivendo uma fase tão boa, eu estou cantando bem, eu tô tendo bastante oportunidade lá na igreja, eu tô tendo bastante oportunidade de ministrar fora, ou sei lá, minha agenda está cheia, eu estou vendo coisas boas, cara, mas pode ter um eu de perto de você e você não está vendo. E eu acredito que o que é mais impactante nessa ministração é que Paulo parou tudo. Paulo parou no meio da pregação, acredito eu. Porém, Paulo ali desceu, Paulo foi, debruçou sobre o menino, abraçando ele. E falou
Ei, calma, ele ainda não está morto, a alma está nele. E a alma é o lugar onde temos as nossas emoções, o lugar da vida, o lugar onde aquilo tudo, a tristeza, a alegria vem sobre nós. E algumas versões falam que ainda há vida, ainda há vida neste jovem. E muitas vezes nós devemos ser Paulo para tudo que estamos fazendo só por causa de uma vida. Porque, porque não adianta nada a gente ter um bom ministério, a gente cantar bem, a gente ministrar bem, a gente viver coisas extraordinárias se a gente não cuidar de vidas, a gente não zelar pelas vidas. Porque acredito no Evangelho que ele cure vidas, que ele sara vidas, que ele ajude vidas. Não tem como Jesus ter vindo, Jesus ter manifestado todo o seu amor, ter se entregue por nós, para que hoje nós tivemos vida, se a gente não é capaz de fazer nada por uma vida, se a gente não é capaz de parar tudo que estão fazendo para uma vida. Lá na igreja nós temos algo que a gente leva muito sério, que é uma frase: não passe luta sozinho. Essa frase nós vemos ao visitante, essa frase é um dos nossos maiores lemas, que a gente fala, cara, porque onde a gente vive um real evangelho, não tem como a gente não se importar com vidas. Jesus, ele veio, ele foi até a mulher samaritana e ministrou a ela. Jesus foi até cegos, até leprosos, até foi a pessoas que a sociedade rejeitava. Falou, ei, não, vocês não são rejeitados, vocês já têm um valor para mim, eu vou morrer pela vida de vocês. Cara, não tem como a gente estar vivendo algo bom, um momento bom, e a gente não parar só por causa de uma vida. A gente meio que está sendo hipócrita com aquilo que nós estamos vivendo. Nós acreditamos num cara que fez tudo por vida, porque nós queremos ser igual a ele, porque não fazemos o mesmo. Quando vemos uma vida caída, quando vemos alguém que está já morto, alguém que já está dormindo, alguém que já estava na igreja e acabou caindo, a gente não parar para escutar. A gente só fica lá falando, poxa lá, o irmãozinho caiu, o irmãozinho saiu da igreja e não aguentou. Muitas das vezes nós não sabemos que é a realidade. Muitas vezes ele pode ser como eu, havia estando preocupado com as coisas lá de fora e acabou dormindo e acabou caindo. Só que nós devemos ser como Paulo. Ir até o cara, dar um abraço, parar tudo e olhar assim, poxa, esse cara ainda tem vida. A alma dele ainda está lá, a alma dele ainda está lá. E, cara, isso me impacta de tão forma que não tem como a gente viver algo e não parar tudo por uma vida. Na Bíblia fala que quando o pecador se arrepende, a festa no céu. Uma vida é muito importante para Jesus. Uma vida não é o que Jesus descarta. Jesus podia muito bem ter vindo só para os judeus. Não, Jesus falou, cara, não tem como vir só pelos judeus. Os judeus me rejeitaram. Então eu vou pelas pessoas que não acreditaram em mim, vou por elas também, e vou por todo mundo. E Deus acabou falando, cara, Jesus vai morrer por todos, para que todos possam ter uma vida. E não tem como a gente não parar tudo e viver e abraçarmos sua vida que está morta. Morta, eu digo, espiritualmente. Paulo, quando ele fala, não vos perceber, pois ainda a sua alma ainda está nele, que ainda naquele cara ainda tinha vida, ainda tem projetos, ainda tem sonhos. A sociedade, pessoas dizem, olha lá, o cara, mais um eutico caiu, mais um eutico estava distraído, acabou caindo. Olha lá, morreu, acabou. Mas Paulo está ali falando, ei, não acabou não, Jesus ainda tem uma história, Jesus ainda tem um projeto na sua vida, Jesus ainda tem algo na sua vida. Eu não sei porque o Espírito de Deus está me levando a ministrar isso, eu não sei como, não tá, meu esposo está separado aqui do lado, mas Jesus está querendo dizer alguma coisa. Por mais que a gente esteja no nosso maior momento, devemos parar tudo por causa de uma vida. Então, vamos lá, recapitulando. Paulo, pregador da noite,
Era um culto de ceia, o primeiro dia da semana, um domingão, e um jovem cai morto. Quantas e quantas vezes vemos esse jovem, Eutico, só que na nossa igreja, que está ali todo culto, só que já não é mais o mesmo, já não dá o mesmo glória, já não está na mesma intensidade, já não está na mesma constância, já está ali acabando que meio distraído, por causa da escola, da faculdade, e acabou caindo morto. Só que depois que ele caiu morto, que Paulo falou, ei, Lucas, você está errado, ainda há vida nele. Lucas disse algo, a ciência diz algo, a circunstância ali fala que eu estava morto, mas Paulo fala, não, ei, ainda há vida nele, ainda há coisas nele, ainda há projeto nele, cara, ainda há sonhos. Jesus está falando hoje, nessa noite, cara, pessoas podem ter caído, tá todo mundo dizendo, ei, o cara morreu, acabou, para aquele cidadão ali, aquele cidadão ali, já não vai ter mais ministério, mas Paulo está falando, ei, pera lá, Deus está falando, pera lá, ainda tem vida nele. E já tendo manifestado aquele milagre, manifestado aquele poder, diz assim, e tendo subido e partido o pão e comido, falou longamente até romper do dia, então partiu. Depois que houve milagre, houve agradecer pelo aquilo que aconteceu, agradecer pois um jovem se levantou, agradecer porque um jovem voltou à vida, agradeceram por pelo ocorrido, pelo milagre que houve e, e falou longamente até o romper do dia. Aquilo aconteceu então por volta de meia-noite, meia-noite, então já deu uma 6 da manhã, então Paulo ainda estava falando. E conduziram o vivo rapaz e foram grandemente consolados. Aquilo que um dia foi vergonha para Eutico, ou logo depois se tornou alegria, se tornou milagre, se tornou festa, se tornou agradecimento, se tornou consolo. É aquilo. A obra da segunda casa sempre maior que a da primeira, sempre será maior que da primeira. Cara, não sei o que disseram um dia para você, se disseram que você não tinha mais jeito, se disseram que você não ia dar mais conta, se disseram que você já era como eu, tipo um caído, morto, com sonhos falidos. Ei, mas relaxa, ainda haverá Paulo na sua vida que irá te dar uma mão, que irá te dar um abraço, que irá parar tudo para te escutar, para te abraçar, para falar que ainda há vida, para que haja alegria logo à frente, pois através de toda tribulação sempre haverá uma paz, sempre depois da tribulação vem a paz. Era, era Pedro no meio da tempestade, onde os problemas, onde a água já entrava para dentro do barco, onde os discípulos já não via mais jeito, mas relaxa, Jesus ainda estava no barco, Jesus ainda estava ali, Jesus deu uma ordem. Pode ser que a ciência tenha dado uma ordem, morreu, acabou, mas Jesus está falando, ei, ainda há vida, ainda vão ver o que você passou, ainda será como testemunho, ainda vão se alegrar, ainda vão ir até você, irão ficar felizes pelaquilo que Jesus manifestou através do seu milagre. Jesus, cara, essa palavra é muito impactante, onde nós temos 3 realidades. Temos a realidade de um cara, de um grande ministrante, onde está no seu melhor momento, onde está nas suas grandes ministrações, onde tem ministrado em vários lugares. Acredito que a agenda de Paulo estava cheia, que Paulo já tinha outro compromisso, mas vimos um jovem também morto, vencido, um jovem que estava dentro da igreja, mas estava morto, estava no meio da congregação, mas estava já morto, que não foi à toa que ele dormiu, que o seu coração inclinou-se para as coisas para fora da janela e não para dentro. Que ele já não devia estar mais ligado. Mas aquilo que a ciência tinha falado lá, o cara caiu da janela, o cara morreu, eu tipo, já não é mais o mesmo, eu tipo, já morreu, eu tipo, tá morto, acabou para eu. Tipo.
haverá um Paulo que vai parar tudo, volto a dizer, haverá um Paulo que vai descer vai parar todas as suas agendas para um dia ajudar, para um dia abraçar, para um dia falar, cara, você sim é um eutico, você sim tem que ter vida, porque vocês têm um projeto, você tem sonho, você tem um chamado. E essa administração é muito profunda, se vocês um dia reflitam nela, vocês leiam essa breve parte de um capítulo tão lindo, que é Atos 20, onde tem um versículo que muito me impacta. No versículo 24 de Atos 20, fala assim, ó. Cara, esse versículo é um dos meus preferidos, é um dos primeiros versículos que eu decorei, mas em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi de São Jesus, para dar solene testemunho do Evangelho da graça de Deus. E versículo é um dos meus preferidos, que fala que Paulo ele nada considera, nós não devemos considerar a vida preciosa, contanto que nós complete o que foi nos entregue. Jesus um dia nos entregou um sonho, Jesus um dia nos entregou um ministério, Jesus um dia nos entregou um dom e falou, cara, a gente devemos, através desse dom, através daquilo que vivemos, devemos dar um real testemunho sobre o Evangelho da graça de Deus. E quando nós falamos da graça de Deus, falamos até dessa parte de Eutico, pois nós devemos ser como Paulo, parar tudo que estamos fazendo para cuidar de um Eutico, alguém que já estava caído, alguém que já estava vencido, porém ainda não estava morto, pois ainda havia alguma vida, ainda havia algum projeto, ainda havia algum sonho na vida dele. E minha ministração de hoje é essa, que, que nós devemos ficar ligados, nós devemos ser como Paulo e não devemos ser como Eutico. Devemos sim ser como Paulo na parte de estarmos ali não porque estamos ministrando ou, ou cuidamos de algo, ou exercemos algum, que nós devemos não ligar para as pessoas que estão caindo, mas devemos nos preocupar ao ponto de chegar e entregar uma vida, e dar um abraço, e trazer a vida àquela pessoa. Mas não devemos ser como eu. Eu era um cara que estava na janela, que acabou caindo em sono profundo, numa sala onde havia muita lâmpada, numa sala onde havia muitas pessoas reunidas, em um prolongar de um discurso, eu acabou se dando vencido pelo sono e acabou caindo para fora da janela. Eu estava num lugar onde não havia estabilidade, um local onde não havia certeza, onde lugar onde não havia, não tinha se era algo sim ou não, se estava dentro ou fora, ele estava num lugar estável, num, mas acabou sendo vencido por estar ligando por coisas lá fora, acabou saindo para fora, porque o coração dele se inclinou para fora. Alguns teólogos falam que eu tipo cá para trás, que esse coração já estava inclinado, ele já não tinha mais inclinação para dentro, e com pesados quando ele acabou caindo. Nós não devemos ser como eu, não devemos estar em janela, mas nós devemos estar firmados, ligados em Deus, totalmente entregues. Por mais que vai ter dia que nós estamos cansados, por mais que vai ter dia que são tantos problemas, tanto na faculdade, no serviço, na nossa casa, mas mesmo assim a gente não pode largar tudo e ir para a janela. Nós devemos ir ficar onde é um lugar estável, não devemos ficar na janela, porque quando o sono vir, nós podemos cair para fora. E vamos estar ligados sempre na palavra, aquilo que está sendo entregue. Não falo só nas nossas congregações, mas falo também na parte de missão, na parte em cada vez que estamos parados para ouvir uma palavra, devemos dar sim atenção à palavra, pois ela pode ser aquilo que nos impacta, ela pode ser aquilo que nos traz a vida. É, é,
E assim, vamos estar ligados, não vamos ser como eu. Minha ministração de hoje é essa, é que eu estava no meio do culto de domingo, no culto de ceia, acabou dormindo. Não vamos ser como eu, não vamos estar no culto milagroso e vamos acabar dormindo, mas vamos estar assim contemplando com aquilo que Deus está escrevendo, aquilo que está sendo ministrado do altar, aquilo que está sendo entregue. Amém? Minha ministração é essa. Espero que tenha falado com todos, espero que tenha sido manifestada a glória de Deus no coração de vocês. E assim como essa palavra de Deus é uma grande reflexão para mim, tenha trago para vocês. E que Jesus possa fazer com que essa palavra fique em nossos corações. Amém.